Boa noite. Eu queria que o senhor falasse sobre a propaganda e marketing, se aproveitando sobre esse tema. Propaganda, você sabe se é da área, que foi uma criação religiosa. A palavra propaganda é de uma instituição católica. Quando a Igreja Católica criou no fim do século XVI e instituiu no XVII um prédio, a congregação da propaganda fide, da propagação da fé. As religiões inventaram a propaganda, especialmente na guerra de imagem entre luteranos e católicos. A propaganda deve explorar as pessoas de forma realista. Todas as propagandas de carro que você observar, sem exceção, elas são voltadas à admiração que meu carro causa nos outros. Então elas sempre mostram cidades vazias, que é o meu sonho, a cidade vazia. É um sonho, eu sou a lenda, né? Eu sozinho na cidade. E os carros abrindo passagem para minha passagem. Numa fantasia de um filme que o Jim Carrey vira Deus, a coisa que ele faz que a gente quer é abrir o trânsito como Moisés ao Mar Vermelho. Os carros são um alvo, são os brinquedos sofisticados que os homens passam a brincar, depois que os brinquedos baratos ficam inconvenientes. E a propaganda explora isso. Toda cerveja vem acompanhada de uma mulher deslumbrante. Ainda que o bêbado as afaste, pelo hálito, pela tontura, pela impotência e pela barriga. Mas toda cerveja provoca que as mulheres venham até mim. Eu devo explorar esse tipo de coisa. Todas as propagandas exploram aquilo que eles acham que seja o comportamento das pessoas. E a vaidade, sem dúvida, é o mais importante. Propagandas de alguém passando de carro com duas vizinhas comentando mal. Nada nos homenageia mais que a inveja da vizinhança. Não? Nada nos homenageia mais do que aquela pergunta maldosa. O que você fez para conseguir esse carro? Tá bem, hein? Tá bem. Ou como eu ouvi uma vez que eu adorei, você tá bem agora, mas isso passa, viu? Isso é... Eu tenho vontade de... Não acredito nisso, mas vontade de sal grosso, espada de São Jorge, 7 ervas e assim por diante. Em todo caso, é uma homenagem. É uma homenagem duvidosa, mas é uma homenagem. Então, em todo instante, a propaganda deve explorar, em geral, o pior das pessoas. O pior em que as pessoas sintam a vaidade dos outros. Vamos supor que exista um moço que não seja particularmente bonito no futebol, mas jogue muito bem. Vamos supor que este moço tenha passado de uma situação financeira mais baixa, uma situação muito alta, e passe a fazer propaganda todos os dias sobre todos os produtos possíveis. Nessa hipótese que eu estou construindo, este moço a quem Deus deu talento futebolístico e negou os outros, por uma certa justiça, afinal, se tivesse todos, seria um terror, esta pessoa tenderia a acreditar que é bonita. E passaria a interferir no seu cabelo de forma tão original que, na minha história fantasiosa, naturalmente, esta pessoa começaria a supor que o seu cabelo é importante, a ponto de provocar moda. E ao ver que os outros reforçam isso, iria acreditando nessas coisas. Esse sistema em que a vaidade alimenta a vaidade seria explorado pela propaganda, porque eu, por algum processo bizarro, gostaria de ser aquela pessoa. Porque se eu tivesse o privilégio de ser mulher e ter um filho com ele, ou minha mulher tivesse um filho com ele, tudo estaria garantido por toda a eternidade. Continuando na minha fantasia, quero deixar claro que não há nenhuma relação disso com o real. Continuando na minha fantasia, eu viveria um profundo engano em que alguém muito jovem, que nada tem a dizer à sociedade sobre sabedoria de vida, tem a seu favor uma coordenação motora muito boa, e como diria minha semi-amiga, isso passa também. Minha semi-amiga garantiu, e eu diria, isso passa. Essa pessoa passaria a ser um modelo, inclusive, de comportamento. Esta pessoa alimentaria a minha vaidade, e vou supor que esta pessoa, de poucas letras, ganhasse mais que um professor, por exemplo. Vamos imaginar, numa sociedade absurda,
em que essas pessoas com certos talentos ganhassem mais do que outras com muitos talentos. Esta pessoa talvez ganhasse mais que um neurocirurgião. Talvez essa pessoa ganhasse mais do que um artista de primeira linha. Ou seja, nós produzimos um sistema em que uma habilidade é magnificada, os outros passam a invejá-la e a propaganda faz eu comprar o produto, porque este produto me fará ser como aquela pessoa. É este vampirismo do qual vive praticamente toda a propaganda. Eu desejo ser aquilo. Seria fundamental, e foi um erro muito cometido aqui em São Paulo, de colocar em propaganda antifumo pessoas bonitas e não pessoas feias. Quando se colocavam pessoas feias, que não vem ao caso identificar, pessoas de altos cargos políticos, em campanhas antitabagistas, dizendo não fume, com aquela cara de Nosferatu, todo mundo passava a associar cigarro àquilo. Ou seja, eu tenho que fumar, senão eu vou parecer com aquela pessoa. Tem que colocar pessoas bonitas a esse respeito. A propaganda, nesse caso, é uma propaganda política que quebrou um paradigma da propaganda. Então, a propaganda diz o que eu quero ouvir. A propaganda funciona como qualquer prostituta. Ela me diz o que eu quero ouvir. Você é especial, com você eu faria de graça, nunca vi tão impressionante, e assim por diante. Ela é paga para isso. Se eu quisesse a verdade, eu estaria com a esposa. Ou seja, é este caso que vai tornando a propaganda fundamental. Não é porque ela me engane, é porque eu gosto desse engano. É um equívoco achar que a propaganda é enganosa. É o meu gosto por esse engano que produz esse tipo de coisa.